Imagine desaparecer sem deixar qualquer rastro, nenhum corpo, nenhuma explicação, nenhuma resposta. Ao longo da história, algumas pessoas simplesmente sumiram. Aviões desapareceram no meio do oceano. Exploradores nunca mais voltaram de expedições e pessoas desapareceram poucos minutos depois de serem vistas pela última vez. Apesar de décadas de investigações, buscas intensas e milhares de páginas de relatórios, muitos desses casos continuam sem solução. Hoje você vai conhecer 8 desaparecimentos reais que até hoje desafiam investigadores e intrigam milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas antes de começarmos, a grande maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não faz parte do Arquivo Infinito. Então inscreva-se agora e venha investigar esses mistérios com a gente. Em 1937, Amelia Earhart já era considerada uma das maiores pilotos do mundo. Seu maior objetivo era completar uma viagem ao redor do planeta a bordo de um pequeno avião. Após percorrer milhares de quilômetros, ela e seu navegador se aproximaram da ilha Howland, um pequeno ponto perdido no Oceano Pacífico. Foi então que tudo deu errado. Em sua última transmissão de rádio, Amelia informou que estava com pouco combustível e não conseguia localizar a ilha. Poucos minutos depois, o contato foi interrompido e nunca mais voltou. Os Estados Unidos iniciaram uma das maiores operações de busca da época. Navios, aviões e centenas de militares vasculharam uma enorme área do oceano. Nada foi encontrado, nenhum destroço, nenhum corpo. Até hoje, a principal teoria afirma que o avião caiu no mar após ficar sem combustível. Mas, quase 90 anos depois, ninguém conseguiu provar exatamente onde isso aconteceu. O desaparecimento de Amelia Earhart continua sendo um dos maiores mistérios da história da aviação. Em 1925, o explorador britânico Percy Fawcett entrou na Amazônia em busca de uma cidade perdida, que ele chamava de Cidade Z. Ao lado do filho Jack e do amigo Raleigh Rimmel, ele acreditava que encontraria vestígios de uma antiga civilização escondida no coração da floresta. Antes da expedição, Fawcett deixou um aviso claro: se algo acontecesse, ninguém deveria organizar uma missão de resgate. Durante as primeiras semanas, tudo parecia correr bem. A última mensagem enviada por ele informava que o grupo havia chegado ao chamado Acampamento Cavalo Morto e seguiria viagem para uma região ainda mais isolada. Depois disso, nunca mais houve qualquer contato. Nas décadas seguintes, diversas expedições tentaram descobrir o que aconteceu. Algumas voltaram sem respostas, enquanto outras também registraram mortes e desaparecimentos durante as buscas. A principal teoria afirma que Percy Fawcett e seus companheiros foram mortos por uma tribo indígena após entrarem em território proibido. Mas nenhuma prova definitiva jamais foi encontrada. Quase 100 anos depois, o destino de Percy Fawcett continua sendo um dos maiores mistérios da exploração da Amazônia. Em 2014, o alemão Lars Mittank passou férias com amigos na Bulgária. Pouco antes de voltar para casa, ele se envolveu em uma briga e sofreu um ferimento no ouvido. Os médicos recomendaram que ele adiasse a viagem por alguns dias. Enquanto esperava para retornar, seu comportamento começou a mudar. Lars ligava para a mãe dizendo que estava sendo perseguido e que algumas pessoas queriam matá-lo. No dia do voo, ele chegou normalmente ao aeroporto de Varna e entrou no consultório médico para uma rápida avaliação. Durante a consulta, olhou pela janela, ficou visivelmente assustado e saiu correndo sem dizer para onde iria. As câmeras de segurança registraram tudo. Lars atravessou o saguão, abandonou sua bagagem, pulou a cerca do aeroporto e correu em direção a uma área de mata. Foi a última vez que alguém o viu.
A polícia realizou buscas na região, mas nenhum vestígio foi encontrado. A principal teoria é que Lars sofreu um grave surto psicológico e fugiu sem rumo. Outros acreditam que ele realmente estava sendo perseguido. Mais de 10 anos depois, seu desaparecimento continua sem explicação e o vídeo de seus últimos momentos ainda intriga milhões de pessoas ao redor do mundo. Na noite de 9 de fevereiro de 2004, a estudante Maura Murray dirigia por uma estrada pouco movimentada no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Em determinado momento, perdeu o controle do carro e saiu da pista. Uma moradora da região parou para oferecer ajuda, mas Maura recusou. Ela disse que já havia chamado o serviço de assistência e que estava tudo sob controle. Poucos minutos depois, a polícia chegou ao local. O carro continuava ali, mas Maura havia desaparecido. Buscas foram realizadas imediatamente com cães farejadores, helicópteros e centenas de voluntários. Nenhum rastro foi encontrado. O mais estranho é que os cães seguiram seu cheiro apenas por alguns metros até a estrada. Depois disso, o rastro simplesmente terminava, como se ela tivesse entrado em outro veículo ou desaparecido sem deixar vestígios. A principal teoria é que Maura aceitou uma carona de um desconhecido e acabou sendo vítima de um crime. Outros acreditam que ela entrou na floresta para evitar contato com a polícia e não conseguiu sobreviver ao frio intenso. Anos depois, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada. O desaparecimento de Maura Murray continua sendo um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Em 1961, Michael Rockefeller, herdeiro de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, viajou para a Nova Guiné em uma expedição para estudar tribos isoladas e coletar artefatos indígenas. Durante uma travessia pelo mar, o pequeno barco em que ele estava virou por causa das fortes ondas. Michael e seu companheiro conseguiram se segurar na embarcação por algumas horas, mas, acreditando que a costa estava próxima, Michael tomou uma decisão arriscada. Ele entrou no mar e começou a nadar em direção à terra firme. Foi a última vez que alguém o viu. Seu companheiro permaneceu no barco e foi resgatado no dia seguinte. Michael nunca mais apareceu. Uma grande operação de buscas percorreu a região durante vários dias, mas nenhum corpo ou vestígio foi encontrado. A principal teoria é que ele conseguiu chegar à costa e acabou sendo morto por integrantes da tribo Asmat, conhecida por seus antigos conflitos tribais. Outros acreditam que ele simplesmente não conseguiu vencer a correnteza e morreu no mar. Mais de 60 anos depois, ninguém sabe qual dessas teorias está correta. O desaparecimento de Michael Rockefeller continua sendo um dos maiores mistérios da história das grandes expedições. No dia 21 de outubro de 1978, o piloto australiano Frederick Valentich decolou sozinho em um pequeno avião para um voo de rotina sobre o Estreito de Bass. A viagem parecia tranquila, mas cerca de 40 minutos depois, ele entrou em contato com a torre de controle, fazendo uma pergunta incomum. Queria saber se havia outra aeronave voando próximo à sua posição. A resposta foi não. Mesmo assim, Frederick insistiu que conseguia ver um objeto metálico sobrevoando seu avião. Durante vários minutos, ele descreveu luzes estranhas e movimentos que, segundo ele, eram impossíveis para uma aeronave comum. De repente, sua voz ficou tensa. Sua última mensagem foi: "Não é uma aeronave." A transmissão foi interrompida por um ruído metálico e nunca mais voltou. Equipes de resgate vasculharam toda a região durante dias. Nenhum destroço do avião foi encontrado, nenhum sinal do piloto.
A principal teoria afirma que Frederick sofreu desorientação durante o voo e caiu no mar. Mas, como nunca houve qualquer evidência conclusiva, seu desaparecimento continua cercado de dúvidas. Mais de 40 anos depois, o caso Frederick Valentich permanece como um dos maiores mistérios da aviação moderna. Em 1975, Jimmy Hoffa era um dos homens mais conhecidos dos Estados Unidos. Ex-presidente do maior sindicato de caminhoneiros do país, ele também era cercado por rumores de ligações com a máfia. No dia 30 de julho, Hoffa saiu de casa para participar de uma reunião em um restaurante nos arredores de Detroit. Ele chegou ao estacionamento no horário combinado, mas percebeu que ninguém havia aparecido. Pouco depois, telefonou para a esposa, dizendo que ainda estava esperando. Essa foi a última vez que alguém falou com ele. Quando a polícia iniciou as buscas, encontrou apenas seu carro estacionado no local. Jimmy Hoffa havia desaparecido. Durante décadas, investigadores seguiram centenas de pistas. Terrenos foram escavados, rios foram vasculhados e diversas testemunhas foram interrogadas. Mesmo assim, nenhum corpo foi encontrado. A principal teoria é que Hoffa foi assassinado por integrantes da máfia logo após chegar ao encontro e que seu corpo foi escondido para nunca mais ser encontrado. Quase 50 anos depois, o desaparecimento de Jimmy Hoffa continua sendo um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. Em abril de 2014, as amigas holandesas Chris Kremers e Lisanne Froon viajaram ao Panamá para passar alguns dias explorando trilhas na região de Boquete. No 1º de abril, decidiram fazer uma caminhada por uma trilha bastante conhecida pelos moradores. As primeiras fotografias mostram as duas sorrindo e aproveitando o passeio. Mas depois daquele momento, elas desapareceram. Dias depois, equipes de resgate iniciaram uma grande operação de buscas, mas nenhum sinal foi encontrado. Semanas mais tarde, uma moradora encontrou a mochila das jovens às margens de um rio. Dentro dela estavam os celulares, a câmera fotográfica, dinheiro e documentos. Ao analisar os aparelhos, os investigadores descobriram dezenas de tentativas de ligação para os serviços de emergência, todas sem sucesso por falta de sinal. O maior mistério, porém, estava na câmera. Ela continha várias fotografias tiradas durante a madrugada, mostrando apenas a floresta escura, pedras, galhos e um estranho registro da parte de trás da cabeça de Chris. Meses depois, alguns restos mortais foram encontrados na região, mas as evidências nunca explicaram o que realmente aconteceu. A principal teoria afirma que as duas se perderam na floresta e sofreram um acidente. Outros acreditam que elas podem ter encontrado alguém pelo caminho. Mais de 10 anos depois, o desaparecimento de Chris Kremers e Lisanne Froon continua sendo um dos casos mais misteriosos da história recente. Esses foram 8 desaparecimentos reais que, mesmo após décadas de investigações, continuam sem uma resposta definitiva. E você, qual desses casos mais chamou sua atenção? Existe algum outro desaparecimento que merece aparecer em um próximo vídeo? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de mistérios reais como estes, inscreva-se no Arquivo Infinito. Até o próximo vídeo.